Que a paz do Senhor inunde sua alma. Que esse momento seja mais do que palavras, seja encontro. Talvez você tenha chegado aqui sentindo-se exatamente assim, como um vaso esquecido, rachado pelas dores da vida, colocado de lado onde ninguém vê, onde ninguém toca. E se for esse o seu caso, quero que você saiba desde agora: Deus não se esqueceu de você. Ele ainda está te moldando. Há silêncios que nos marcam profundamente. Silêncios que não são apenas a falta de som, mas a ausência de respostas. Você ora e não ouve nada. Espera e nada muda. Entrega tudo e o retorno parece não vir. O coração vai se perguntando: Senhor, onde estás? E o silêncio vai tomando conta, como se fosse um sinal de abandono. Mas não é. O silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é oficina. É ali que ele trabalha mais fundo. O barulho das palavras some para que você escute o som do que está sendo construído dentro de você. Deus é especialista em trabalhar no secreto. E às vezes esconder é proteger, silenciar é moldar. A palavra de Deus diz: como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Livro dos Salmos, capítulo 103, versículos 12 ao 14. Deus conhece sua estrutura. Ele sabe o quanto você aguenta. Ele sabe onde você rachou. E é justamente por isso que ele não te descarta. Ele não é como os homens. Ele não joga fora o que quebra. Ele reconstrói. E o que ele refaz, ele faz melhor do que antes. Ainda que você se veja pequeno, falho, incapaz, Deus vê futuro onde você vê fim. Ele continua trabalhando no que os outros chamaram de perda. Ele continua restaurando onde o mundo disse que não tinha mais jeito. Você pode estar em pedaços, mas esses pedaços ainda estão nas mãos do Pai. Quando um vaso quebra, ele perde a sua funcionalidade aos olhos humanos. Mas para Deus, isso é oportunidade. É quando você está mais despido de defesas, mais consciente da sua fragilidade, que ele tem espaço para agir. A dependência que o quebrantamento produz no coração de um filho de Deus é algo que nenhuma força humana consegue construir. A fragilidade não é fraqueza, é campo de atuação da graça. O apóstolo Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quanto mais quebrado você se sente, mais lugar Deus tem para preencher. E o que ele derrama, ninguém pode roubar. Deus não se impressiona com vasos intactos por fora e ocos por dentro. Ele procura corações sinceros, vidas dispostas, gente que entende que ser moldado por Deus é melhor do que ser aplaudido pelos homens. O que está acontecendo com você agora pode parecer confuso, mas no futuro você vai entender. Deus não te esqueceu. Ele estava te preparando. Enquanto o mundo valoriza o resultado, Deus valoriza o processo. E esse processo às vezes é solitário, silencioso, lento, mas ele é eficaz, porque Deus não trabalha para agradar expectativas humanas. Ele trabalha para formar Cristo em nós, e essa formação passa por renúncias que quase ninguém vê. Às vezes você vai se sentir esquecido, não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te escondendo. É no esconderijo que Ele cura. É no anônimo que ele prepara. Não existe vaso usado por Deus que não tenha passado primeiro pelo invisível. O Evangelho de Mateus nos lembra: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Deus está vendo você. Mesmo quando ninguém mais vê. Mesmo quando não há palco, nem microfone, nem likes, nem aplausos. A audiência de um único Deus vale mais do que todos os olhos humanos voltados para você. E quando for o tempo, Ele mesmo te tirará do escondido. Porque a obra será visível, mas a formação essa sempre será secreta. Um vaso que passou pelo secreto, pelo silêncio, pelo esquecimento humano e pelo quebrantamento divino, está mais preparado para ser cheio. Porque ele não está mais preocupado com o exterior. Ele entende que o verdadeiro valor não está na aparência, mas no conteúdo. E é isso que Deus quer derramar em você.
Conteúdo eterno. A palavra nos ensina que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Você é barro, mas carrega um tesouro. Você pode se sentir frágil, mas o que habita em você é forte. Você pode ter rachaduras, mas é justamente por elas que a luz de Deus se manifesta. A glória não é do vaso, é do que está dentro dele. E se você se esvaziar da vaidade, da autossuficiência, do medo e da vergonha, Deus vai te encher com algo que o mundo não pode dar, a presença real e transformadora do Espírito Santo. Quando Deus enche um vaso, não é apenas para que ele se sinta completo, é para que ele seja canal. Deus quer te encher, para usar você, para que a sua história toque outras histórias, para que sua dor se transforme em consolo, para que suas lágrimas se tornem fonte de cura para outros. A palavra diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Sua dor não foi em vão. Seu processo não foi desperdício. O que Deus fez no secreto vai transbordar no público, mas não como exibição, como missão, como resposta, como consolo. O vaso que se deixa usar por Deus, sabe que tudo o que passou o preparou para este momento. Ele não glorifica o sofrimento, mas reconhece que através dele conheceu mais profundamente o Deus da consolação. E agora, com humildade e temor, ele está pronto para servir. Se você puder, feche seus olhos, e vamos orar ao Senhor, o nosso oleiro. Senhor, muito obrigado por este tempo. Obrigado por cada vida que chegou até aqui com o coração aberto. Que tua presença envolva agora esse ouvinte. Que a paz que excede todo o entendimento entre nesse ambiente. Que toda angústia seja dissipada. Que o teu consolo seja real. Pai, renova o vaso cansado. Restaura o vaso rachado. Reenche o vaso esvaziado. E envia esse vaso como instrumento vivo do teu amor. Que essa pessoa entenda: o silêncio foi cuidado, o esquecimento foi proteção, e o quebrantamento foi preparação. Senhor, ajuda-nos a compreender isso e aplicar agora em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem você ama. Espalhe consolação. Seja canal de restauração. Alguém perto de você pode estar precisando ouvir exatamente isso. E guarde esta promessa no coração: o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser.